Faltando Wagner aqui hoje, né? Neemias, capítulo 1. Vamos ler aqui alguns versículos no nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, e no ano 20, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá. E perguntei-lhe pelos judeus que escaparam, o que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Meus amados, eu glorifico a Deus, né, por essa igreja e pela palavra que Deus tem falado aos nossos corações. Ontem, o culto com as irmãs do Círculo de Oração foi um mover tão lindo do Espírito Santo neste lugar. E eu creio que hoje também não será diferente, porque o mesmo Espírito que estava ontem aqui, ele está hoje também. Eu creio que esse texto é um texto conhecido por muitos dos irmãos que leem a Bíblia. Nós sabemos que Jerusalém, ela foi destruída em 586, antes de Cristo, por Nabucodonosor, e ela ficou destruída, os muros queimados, porta fendida, por 42 anos. E Neemias foi aquele que Deus levantou e construiu os muros de Jerusalém em 52 dias. Quando nós olhamos para essa história, nós começamos a analisar o povo de Israel. O povo de Israel era um povo escolhido de Deus. Era um povo que estava debaixo de uma promessa. E esse povo gozava do privilégio de ter um relacionamento com Deus. Eles tinham um templo e ali eles ofereciam o sacrifício ao Senhor. E aquilo subia como um aroma suave diante de Deus. E Deus aprovava a adoração do seu povo. Só que o tempo foi passando e o povo de Israel, eles foram ficando dispersos. E eles já não se preocupavam mais com a adoração no templo. E eles começaram a se preocupar com as suas coisas, com as suas famílias, com seus bens. E eles foram esquecendo aqueles que tinha colocado eles em Jerusalém e que tinha abençoado abundantemente a vida deles. E isso não é diferente nos dias de hoje. Quando nós aceitamos os projetos de Deus na nossa vida, o que mais deseja o nosso coração é adorar a Deus. O que mais deseja o nosso coração é estar na casa de Deus. E eu sei que tem muitos aqui que no começo da sua caminhada era taxado até como fanático, que não saía da igreja. Mas a alegria de estar na casa de Deus, ela não é superada por nada neste mundo. Nada pode superar a presença de Deus na nossa vida. Só que nós temos que tomar muito cuidado, que muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele vai criando um foco e vai tirando nós do caminho de Deus. E isso acontece, e eu estava até pensando que muitas vezes
as pessoas escolhem os caminhos errados, e quando ela escolhe o caminho errado, ela acaba colhendo aquilo que ela plantou. Eu estava analisando hoje, pensando um pouco nos moradores de rua. Esses moradores de rua, eles não nasceram na rua. Eles tiveram família, eles tiveram pai, eles tiveram filho, eles tiveram uma vida normal. Só que as escolhas que eles fizeram levaram a eles a uma derrota. Tanto que tem muitos na rua. Eu estava até conversando com a Marisa esses dias, que eu conheci um rapaz que morou 25 anos na rua. Eu não sei como é que ele sobreviveu, mas ele morou 25 anos na rua. E eu acredito que ele sonhou muitas vezes em voltar para sua casa, ter um lar, porque não existe coisa melhor do que a casa que nós temos, o conforto que nós temos na nossa casa, né? Você trabalha no dia a dia, e quando você chega na sua casa, ali é o seu mundo, ali é o lugar do seu aconchego, ali é o lugar da sua paz, ali é o lugar onde que você se alimenta, você dorme, você come, né? Então, ninguém deseja morar na rua, mas alguma coisa aconteceu, alguma escolha errada que ele fez, levou ele a isso. Muitas vezes também, nós falamos também até das drogas, né? Porque muitas pessoas se envolvem com droga. Aparentemente, você não vai usar a droga uma vez e ficar viciado. O cigarro, a bebida, você usa um pouquinho, daqui a pouco aquilo já se torna, já não faz tanto efeito. Você busca um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, daqui a pouco você está viciado, perdido na vida. Então não é diferente na vida do ser humano, na vida espiritual, ministerial. Nós temos que, a Bíblia diz que nós não podemos se embaraçar com as coisas dessa vida. Nós temos que ter um foco, e o nosso foco é Jesus. Nós somos um povo seleto, nós somos um povo escolhido de Deus. Nós não somos um ser qualquer. Nós somos alguém que um dia Deus fez em nós a marca da promessa, e apagou os nossos pecados, e escreveu o nosso nome no livro da vida. Então nós estamos aqui, como a irmã Sueli gosta de cantar, como peregrino. Nós estamos aqui como peregrino, mas a nossa morada é o céu. A nossa morada é as mansões celestiais. E o diabo muitas vezes ele tira nós do foco, mostrando para nós que o reino para nós é aqui na terra, e que nós temos que viver aqui, nós temos que aproveitar a nossa vida, né? Quem sabe o povo de Israel, depois de tudo aquilo que Deus tinha feito para eles esqueceram de olhar para Deus, eles esqueceram de adorar a Deus, e começaram a buscar outros meios, e tanto que eles buscaram outro meio, que eles começaram a adorar outros deuses, e isso entristeceu o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Deus levanta os profetas e começa a repreender o povo de Israel. Começa, olha, se arrependa, não vai por esse caminho, porque senão a mão de Deus vai pesar sobre vocês. Levantou o profeta Jeremias, o profeta das lágrimas, o profeta chorão, que repreendia aquele povo, mas o povo não queria saber. Parece que a mente deles estava cauterizada, eles já não conseguiam mais enxergar que eles não eram um povo comum. Quando as nações olhavam para eles, olhavam como um povo guerreiro, como um povo que tinha um Deus poderoso, que cuidava deles nos mínimos detalhes, e eles temiam a nação de Israel. Só que a nação de Israel foi se enfraquecendo, foi saindo do foco. E isso não acontece no dia de hoje, Couto? Claro que acontece. Se nós não tomarmos cuidado na nossa vida espiritual, daqui a pouco a gente perde a vontade de vir na igreja, daqui a pouco você perde a vontade de ler a Bíblia, daqui a pouco você perde a vontade de orar. Mas como que um crente vai perder a vontade de ler a Bíblia, perder a vontade de orar, perder a vontade de jejuar, de buscar a presença de Deus? Isso acontece, porque aconteceu com o povo de Israel. Era um povo seleto, era um povo amado de Deus, né? Então esse povo, eles começaram a andar por caminhos que Deus reprovava. E o que aconteceu? Então veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, levaram eles cativos, e eles ficaram por 70 anos presos, né? E aí, quando venceu os 70 anos,
rei liberou uma parte dele e eles vieram, né? Alguns que talvez estavam com desejo já, porque estavam em terras estranhas, de reconstruir o templo, de começar uma vida diferente, mas foi só o começo. E eles deixaram. E como eu estava lendo aqui a palavra, eles ficaram com os muros fendidos, as portas queimadas a fogo, durante 142 anos. É muito tempo. É muito tempo para não se levantar uma liderança. É muito tempo para esse povo não tomar uma posição para reerguer aqueles muros, reconstruir. Porque na verdade os muros significam proteção. Se você não tem muro, se a tua casa não tem muro, entra qualquer tipo de pessoa, entra bandido, entra ladrão, entra alguma coisa que vai te incomodar. E as portas então, as portas fendidas, as 12 portas queimadas a fogo. E começou a criar ali bichos. E aquele povo ficou em pobreza e ficaram miseravelmente pobre e destruído e desanimado. E nessa época então levanta-se um homem. Esse homem não era profeta, esse homem não era juiz, esse homem não era alguém que tinha um cargo espiritual, não era um sacerdote, mas era alguém que nasceu no cativeiro e que conquistou um espaço invejável, porque ele é que experimentava o vinho do rei, é ele que comia a comida do rei, antes do rei comer, porque naquela época se envenenava os reis. Então Neemias tinha uma posição de provar o alimento do rei, de provar o vinho do rei. Mas ele estava estabelecido, ele estava muito bem, vivia no palácio de Suzã, na fortaleza. Ele estava preocupado com Israel, porque ele nem chegou a conhecer, porque ele nasceu no cativeiro. E um dia lá, Neemias estava no palácio e de repente recebe uma visita de um tal de Hanani, que era irmão, e alguns judeus que vieram de Jerusalém. E quando eles começaram a conversar, e eles Neemias começou a perguntar como estava a situação daqueles que tinham ficado, né, depois do cativeiro. E aí veio a informação que chegou a Neemias, e é o que eu li aqui: o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos, e as portas queimadas a fogo. Ele levou um choque. Talvez ele não tinha essas informações, porque ele morava na Babilônia, ele era copeiro do rei, ele estava ali, ele nasceu no cativeiro, tinha se tornado um cidadão babilônico já, porque ele estava ali já há muito tempo, nasceu lá. E talvez a notícia que chegou ao ouvido dele deu um choque no coração de Neemias. E aqui no versículo 4 diz assim: que sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Agora eu pergunto aqui para você nesta noite: quanto tempo você não chora por alguém? Quanto tempo você não jejua por aqueles que estão atormentados por demônios, aqueles que estão presos em situações de vício, droga, prostituição? Quando você olha para você mesmo, você vê que você é uma pessoa abençoada por Deus, porque Deus te chamou, te arrancou você do reino das trevas e te colocou no reino da luz, abriu a sua mente e te deu para você uma paz que essas pessoas não podem sentir. Mas será que nós agora estamos preocupados com essas pessoas? Neemias aqui nos dá uma lição tremenda, porque ele nem tinha, a parentela dele já era de muito tempo, mas ele, quando ouviu isso, diz a Bíblia que ele assentou
Em segundo lugar, chorou e lamentou alguns dias. Em terceiro lugar, ele esteve jejuando e orando. Agora eu pergunto para você: o que faz um homem se tornar um líder? O que faz um homem ser alguém tão importante como Neemias foi? Porque Neemias não era um pastor, Neemias era um simples homem. Tanto que esse tal de Acalias, que era o pai de Neemias, nem sabe quem é esse homem. A Bíblia nem fala quem é ele, de onde, que família ele veio. Ele não veio de uma família sacerdotal, ele não veio de uma família de alguém, eu acredito que deve ter vindo de Judá, da tribo de Judá, mas era um homem comum, como eu e como você que está aqui hoje, como você, irmã, que está aqui hoje. Mas alguém que tomou uma atitude quando viu uma situação de derrota, uma situação de miséria, uma situação de choro, uma situação de pessoas que estavam desprezadas, uma situação de pessoas que estavam com as portas dos muros caídas, as portas fendidas, queimadas a fogo. E Jerusalém, que era antes uma cidade reconhecida por sua grandeza, pela sua proteção, agora estava ali uma cidade sem nenhuma expressão. Sabe o que significa isso? Significa o seguinte: que tem tantas pessoas que às vezes estão sentadas aqui nesta nave hoje, ou talvez alguém que é próximo a você, que está com os muros caídos, que está com as portas fendidas, que já não tem força mais para lutar, que já não tem mais alegria no seu coração, e você é um Neemias que Deus levantou nesse milênio para fazer a diferença na vida daqueles que estão ali fora, perdidos, jogados na sarjeta, caídos lá nos becos, nos valados. Nós somos o Neemias que Deus nos chamou para orar, para chorar, para jejuar em favor das almas. E muitas vezes a igreja parece que fica apática. E eu sempre digo que muitas pessoas pensam que fazer a obra de Deus é vir na igreja, é você subir aqui no púlpito e pregar a palavra de Deus. A obra de Deus não é aqui, é lá fora. É quando você vai bater na porta da casa de alguém que está destruída, o marido bebendo, a esposa numa situação de derrota, e você chega como uma voz profética, anunciando o reino de Deus e mostrando para ela que há uma saída, há uma esperança para ela, porque a palavra de Deus está na minha e está na tua boca. Então Neemias, ele não tinha motivação nenhuma, ele estava muito bem, ele vivia na fortaleza, era amigo do rei, provava os melhores vinhos do rei. Mas quando chegou essa notícia, mexeu no coração dele. E quando chega esse tipo de notícia, será que está comovendo o nosso coração, ou nós não estamos mais preocupados? E uma coisa eu digo nessa noite, com muita ousadia: tem muitas pessoas que sobem no púlpito e pregam muito bem, e tem uma retórica muito boa, que tem uma sabedoria muito boa. Mas eu pergunto para você: qual é o efeito que a sua pregação está fazendo no coração daquele que chega na casa de Deus buscando refúgio? Eu falo algo aqui nesta noite com muita alegria, porque eu preguei uma palavra aqui há uns 2 domingos atrás. Preguei sobre Naamã. Contei a história daquela menina que se tornou uma missionária na vida daquele homem. E o Wagner me ligou e falou: pastor, a partir de hoje eu mudo a minha vida. A partir de hoje eu quero fazer algo novo. E sabe qual é a resposta? Está aqui, ó. Primeira alma, e tem mais outro, e tem mais outro que vai trazer aqui, porque a palavra provocou um impacto no seu coração. Você não pode simplesmente vir aqui, ouvir a palavra e sair, vai para sua casa como que se as coisas estão tudo bem, e você não tem que dar satisfação de nada para Deus. Mas nós temos. Um dia Deus vai cobrar de nós,
porque Deus nos colocou a marca da promessa e colocou uma palavra na nossa boca para nós anunciarmos o reino de Deus. Não foi assim que os discípulos fizeram? Eles saíram e foram impactando nações e nações, e o evangelho chegou até nós, e por isso que nós estamos convertidos, porque o evangelho chegou no nosso coração, e a palavra, quando ele chega no nosso coração, ele tem que fazer um impacto. Se não está fazendo um impacto no seu coração, levante hoje e diz: a partir de hoje eu quero uma vida nova, eu não quero ficar no comodismo, eu quero levantar como uma voz profética e anunciar o reino de Deus, porque o reino de Deus é tremendo, é poderoso, ele salva, ele liberta, ele cura, ele salva, e Deus está aqui nesta noite para mover o teu coração, para mover a tua alma e te levantar como instrumento nas mãos do Senhor Jesus. E eu fico pensando que muitas vezes Deus nos abençoa, Deus nos dá da tua graça, de nós sermos bem-sucedidos na terra, mas só que muitas vezes esse bem-sucedido é um perigo, porque o povo de Israel, eles caíram numa situação que eles estavam bem-sucedidos, eles estavam muito bem, eles não estavam miseráveis, eles não estavam pobres, eles estavam debaixo da bênção de Deus, só que eles não souberam administrar aquilo que Deus tinha dado para eles, que eram as bênçãos. E eu sempre digo aqui que as bênçãos do Senhor, ela nos enriquece e não acrescenta dores. Só que as bênçãos, muitas vezes, ela pode se tornar maldição na nossa vida, se nós não vigiarmos, se nós não cuidarmos, se nós não começarmos a ler a palavra de Deus e entender qual é o plano que Deus tem na minha e na sua vida. Daqui a pouco nós vamos cair, nós vamos entrar em situação, de repente vai passar por becos, valados, situações terríveis. Deus, como é um Deus de amor, Ele vai pegar na tua mão e vai te colocar de pé, mas olha o prejuízo que você perdeu, passou por estar desobediente à palavra de Deus. Neemias era um homem comum, ele não era obreiro, não estava sentado aqui como príncipe, ele era um homem que estava ali, servindo ao rei, a função dele era servir ao rei, mas quando a palavra chegou ao coração dele, falando das situações de Jerusalém, o que aconteceu com Neemias? Diz a Bíblia que ele assentou, ele chorou, ele se lamentou por muitos dias. Mas não adianta só você se lamentar, não adianta só você chorar e não fazer nada. Você precisa ter compaixão das almas, daqueles que não conhecem o reino de Deus, porque se eles perderem a vida hoje, sabe para onde eles vão? Eles vão para o inferno. E Deus vai cobrar de mim e de você, porque a nossa responsabilidade é anunciar o reino de Deus. E Neemias sentiu temor no coração. Ele disse: mas esse povo é o povo de Deus, como que pode fazer isso? Diz a Bíblia então que Neemias, ele começou a orar e a chorar. Só que ele tomou uma posição. Muitas vezes nós oramos, choramos, compadecemos, se emocionamos na hora, mas daqui a pouco passa aquela emoção e nós não fazemos nada. Mas Deus hoje está nos exortando. Nós temos uma missão nessa terra. Como a irmã Sueli cantou esses dias, nós somos peregrinos. Você não está aqui aleatoriamente, não. Você está aqui porque você é representante de Deus. Você está aqui porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. E se o Espírito de Deus não estivesse sobre você, você não estava sentado nessa nave hoje, você estava em outro lugar. Mas quem te trouxe aqui foi o Espírito de Deus. É Ele que intercede com gemido inexprimível diante do Pai. É Ele que intercede por você e por mim. Mas o que isso está causando na minha vida, no meu ministério? O que isso está mexendo comigo? Nós estamos num tempo que a igreja está apática. Eu não estou dizendo a igreja do aeroporto é uma benção. A igreja do aeroporto é fogo, tem agulha, tem bala na agulha. É um povo cheio do Espírito Santo. Mas eu estou dizendo isso no sentido geral. Todo mundo se preocupa com a sua família, com o seu bem-estar. Se a minha família está bem, então está bom. Mas Deus tem te abençoado para quê? É aquele hino que a Ana canta aqui na ceia.
As minhas mãos, como é que é? Para abençoar outras mãos, abençoar. Como é que é, Ana Wina? Você esqueceu. Então na nossa mão, irmãos, tem unção. Nos nossos lábios tem palavra de libertação e cura. Quando nós colocamos as mãos sobre os enfermos, a enfermidade vai embora. Quando nós colocamos a mão sobre a cabeça das pessoas que estão atribuladas, elas são libertas. Então nós não somos um ser qualquer não. O Espírito de Deus está em mim, está em você. E nós muitas vezes ficamos preocupados: o que está acontecendo no culto, o que está acontecendo com o louvor que não foi bom, alguém que canta alto demais, o microfone. Nós viemos aqui para adorar o nome do Senhor e receber uma direção daquilo que nós devemos fazer. Nós temos que tocar a trombeta, nós temos que falar da palavra de Deus, anunciar o reino de Deus, porque Jesus está prestes a buscar a igreja dele na face da terra. E quem é a igreja dele? É eu e é você. Será que a tua consciência, a minha consciência, ela nos comove? Quantas vezes eu deito na cama e vou orar da madrugada e começo a lembrar: meu Deus, aquele não foi salvo ainda, aquele um está em treva, aquele ali está com problema. Senhor, tenha misericórdia. De repente, quando eu vejo, as lágrimas descem nos meus olhos. Mas não é só no pastor, em você também tem que acontecer isso. Neemias não era pastor, não era sacerdote, não era profeta, mas ele teve compaixão do seu povo, dos seus irmãos. Será que você está tendo compaixão dos seus irmãos? Será que as pessoas que estão ao teu lado, que muitas vezes o Espírito Santo te coloca do teu lado para você falar para ele de Jesus, e você se disfarça que nem crente você é? Essa é a igreja que Deus escolheu. Essa é a igreja que nós congregamos. Lembra no tempo dos profetas, quando no dia de Pentecostes o Espírito de Deus veio sobre eles, encheram eles da glória, e eles anunciaram a palavra. E numa pregação de Pedro, um pescador simples, quase 3.000 almas se converteu. Se isso aconteceu na vida do Pedro, pode acontecer na vida do João, do Mané, do Antônio, do Pedro, pode acontecer na minha, pode acontecer na tua. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, e anunciai a palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa a salvar as almas que estão perdidas, estão indo para o inferno. Precisou passar 142 anos para levantar um líder, para levantar alguém que tivesse misericórdia, e que chorasse, e que jejuasse por aquele povo. Amanara Shuriminiga. E Neemias então se levanta. A Bíblia diz que ele orou, jejuou e chegou diante do rei. Neemias faz uma oração relâmpago para falar com o rei, pedindo para que, quando ele chega diante do rei Artaxerxes, ele estava com o coração condoído, ele estava com o coração triste, porque quando o rei olhou para ele, falou: rapaz, você não está doente? O que está acontecendo com você? Isso pode ser coisa do coração. E a Bíblia não fala que o coração alegre formoseia o rosto, mas quando o coração está triste também há transparência no rosto. Então Neemias chegou e ele ficou preocupado, porque o rei tinha poder de matar, dar vida para quem ele quisesse. E se ele não gostasse da atitude de Neemias, ele poderia destituir Neemias. Neemias faz uma oração relâmpago, e o rei libera Neemias para ir para Israel, para reconstruir os muros. Eu pergunto para você: quantos muros que você sabe que está caído? Quantas portas que você sabe que está fendida? E você está ali do lado, não faz nada. O tempo está passando e você não toma uma atitude, e a palavra de Deus te incomoda, e você fala: mas eu não sou eu que tenho que pregar, quem tem que pregar é o Fabiano, que é o grupo dele, eu não sei quem, eu não sou pregador. Você tem a palavra de Deus. Jesus te ama, pode mudar a história de uma pessoa. Jesus te ama, pode mudar a história de alguém. Eu vou falar aqui do menino que não está aqui hoje, não veio, né? Aquele menininho não veio.
O menino chegou aqui, ele não conseguia ficar dentro da igreja. Ele começava a ouvir os louvores, ele saía para fora, tampava o ouvido. Estava oprimido. Mas ele entrou dentro da casa de Deus. E o segredo é entrar aqui. O segredo é você trazer, como o Fabiano sempre fala desse culto do amigo, é você convidar um amigo e ter misericórdia, trazer ele para ele ouvir a palavra de Deus nesse lugar. Quando ele entrar aqui, a unção vai mexer com ele, a unção vai quebrar o jugo, vai despedaçar as fortalezas. E esse menino agora se tornou meu amigo. Ele manda recado para mim, conversa comigo, já apresentou a amiguinha dele para mim, já passou o telefone da amiguinha dele para mim, pastor, fala com ela também. Isso é o Evangelho de Deus, isso é o poder de Deus, e nós somos alguém que Deus nos escolheu, nós somos o escolhido do Senhor, que temos que ter compaixão das almas que estão morrendo lá fora, e estão indo para o inferno, mas eles não vão para o inferno não, eles vão para o céu, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está falando comigo, o Senhor está falando com você essa noite. Tem muros caídos, tem portas fendidas, e nós não estamos fazendo nada, nós estamos olhando e fazendo descaso com aquilo que Deus tem colocado dos nossos olhos, para nós estendermos a mão, orar, jejuar, chorar. Parece que essa palavra não está falando comigo, né? Comigo está tudo certo, comigo está tudo bem. Mas será que com o teu filho está bem? Quanto tempo você não jejua pelo teu filho? Quanto tempo você não chora pelo teu filho? A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito aos seus efeitos. A minha mãe orou 20 anos para a minha conversão. Pensa em alguém num coração duro, que zombava de crente, que não gostava de crente. Mas a oração da minha mãe moveu o céu. Vocês não sabem o poder que tem a oração de uma mãe e de um pai. Por isso você tem que dobrar o joelho, chorar e dizer: minha filha, o meu filho não é do diabo, a minha filha, o meu filho é de Deus, ele é projeto de Deus, e eu não aceito. Tira a sua mão daí, Satanás, porque meu filho é servo do Senhor Jesus. Ele pode estar afastado por um pouquinho de tempo, é só um pouquinho de tempo, mas o que há de vir virá e não tardará, diz o Senhor. Nós não podemos ficar conformados com as coisas desse mundo. O nosso adversário, ele está guerreando todos os dias. Eu estava falando para a Ana agora há pouco. O culto de ontem foi um mover, mas hoje parece que o negócio está trancado, mas não vai prevalecer. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Em nome do Senhor Jesus, levante a sua mão e glorifique o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Sai daqui, Satanás, em nome do Senhor Jesus, porque esta casa é casa de Deus. O muro que ficou quebrado, 142 anos. Diz a Bíblia que Neemias conversou com o rei deu carta para Asaf, para os governadores, e de repente, aquilo que parecia impossível, Neemias chegou e de noite ele começou a rodar, a olhar a situação que estava em Jerusalém. Com certeza o seu coração se moveu, com certeza ele chorou mais ainda. Como pode um povo de Deus estar numa situação de miséria dessa? Como pode alguém que é escolhido de Deus estar numa situação de miséria? Não pode, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, e para Ele não existe causa impossível. Deus resolveu o problema de Israel, porque um homem se levantou e se colocou na brecha. Deus está te chamando nesta noite para se colocar na brecha, para chorar por alguém, para jejuar por alguém, porque Deus vai estender a mão e vai aniquilar o mal, e daqui a pouco você está subindo aqui para contar o testemunho daquilo que Deus fez na tua vida. Aleluia!
aleluia, eu estou sentindo a presença. Opa, o negócio está melhorando. Estou começando a sentir a presença de Deus nesse lugar. Se você está sentindo, então comece a adorar a Deus, comece a glorificar o nome do Senhor Jesus. Hoje eu não vou pregar muito não, hoje nós vamos adorar Deus aqui, porque a adoração tem que subir ao trono da graça. Se você concorda com isso, então adore ao Senhor Jesus. Parecia impossível, Fabiana. Parecia impossível, irmão Valmir. Olhar para os projetos de Deus, olhar por tudo aquilo que Deus tinha feito em Israel, e agora nós vemos tudo arrebentado, tudo destruído. Mas aonde está o Deus de Israel? Estava ali buscando um coração arrependido. Meu filho, um coração sincero que aprende a se humilhar diante de Deus, porque Deus é grande, Ele é poderoso, e a Bíblia diz que Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se fez homem, e depois servo, e depois se humilhou até a morte, e a morte de cruz. E nós muitas vezes, eu me humilhar, eu sou o bambambam. Quem que você é? Você é vasinho de barro, que nem foi pregado aqui. Você não é nada diante do Deus de Israel. Você é só uma fagulha. Mas acontece que o Senhor ama você. O Senhor tem um projeto. Ele olhou para você e colocou em você a marca e diz: você é meu. O mundo não vai te destruir, Satanás não vai destruir, porque você é um projeto meu. Você está nas minhas mãos. Oh, aleluia. Mas quando Neemias se levanta para fazer a obra, levanta também um tal de Tobias, Sambalate. Sempre aparecem essas pessoas que não faz nada, mas ficam sempre tentando atrapalhar. Sempre vai ter. Mas Neemias estava debaixo da direção de Deus. Ele tinha orado, tinha jejuado, e agora ele estava indo numa missão. Tanto que ele disse assim, alguém procurou falar com ele e falou assim: eu não posso fazer porque eu não posso atender porque eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Deus te chamou você para fazer uma grande obra. Olhe para os projetos, olha quem você era, olha a maneira que você estava neste mundo como um cão morto caído aí, mas Deus te levantou, colocou em você um espírito, deu você uma nova perspectiva de vida. E o que você está fazendo com aquilo que Deus te deu, que é o Espírito Santo que está dentro de você, vaso de barro? A essência, o poder de Deus está dentro de mim, está dentro de você. Nós temos a palavra de Deus na nossa boca. Tinha obstáculos, em tudo tem obstáculo. Vamos fazer uma vigília, tem obstáculo. Vamos fazer uma cruzada, tem obstáculo. Mas os obstáculos vai vencer? Claro que não. Claro que não. Aconteceu um negócio aí na nossa Kombi missionária, e aí eu tinha que gastar um dinheiro. Comprei uma peça que veio de longe, aí procurando quem que monta essa peça, e não tinha quem montasse a peça. Aí o Robson era o encarregado de montar a peça. Daqui a pouco o Robson liga lá, mostrando a portinha da Kombi, fechando certinho. Ele nunca tinha mexido com isso, mas acontece que ele se colocou na brecha. Ele falou assim: essa Kombi aqui é para levar as almas para a igreja. Eu vou colocar a mão aqui, Deus vai usar a minha vida. E usou. Está aí a nossa Kombi abençoada no nome de Jesus Cristo. Nós temos que, ter objetivo, nós temos que ter visão. Nós não podemos ficar olhando para os obstáculos da vida. Nós temos um Deus que nos dá direção, e se tiver obstáculo, Ele vai derrubar por terra. Então você é um projeto de Deus, meus amados. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Como Neemias, você pode não estar aqui no púlpito, você pode não estar pregando, mas se você começar a orar, se você começar a jejuar, chorar e buscar a presença de Deus, Deus te levanta, vai fazer de você uma bomba atômica. Deus pode fazer isso, porque na verdade Deus está buscando o quê? Um coração humilde, um coração sincero, para que Ele possa habitar. Se tem aqui nesta noite um coração humilde, levante a sua mão e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, Senhor. Eu me coloco na brecha, assim como Neemias se colocou na brecha. Eu me coloco na brecha para ser esse instrumento que o Senhor quer fazer. Oh, aleluia, aleluia.
Eu estou sentindo Deus aqui exortando a igreja nesta noite. A igreja não pode estar no comodismo. Você não pode ficar só pensando em vir aqui no templo. Vem, recebe a palavra, volta para casa, dorme. Você não tem mais compromisso com nada, não. Quando nós vamos para a nossa casa, o Espírito Santo tem que continuar trabalhando no meu coração, no seu, dizendo: eu ouvi uma mensagem, Deus me deu a direção, Deus falou comigo, e eu quero ser esse projeto nas mãos do Senhor. E no culto não é simplesmente vir aqui adorar, cantar esses hinos bonitos que nós cantamos, mas é comprometimento com uma obra de Deus. É comprometimento com uma obra de Deus. Deus está te chamando. Sabe, meu amigo, Jesus morreu naquela cruz do Calvário. Ele pagou um preço altíssimo por você. Não é só para você ser crente, mas é para você ser discípulo de Jesus. Sabe o que é ser discípulo? Ser discípulo é dar a vida. Tem muitas pessoas que não têm coragem de dar nenhum dízimo, vai dar a vida. É isso que Deus está te chamando, para você morrer pela causa. O Evangelho é algo nobre, o Evangelho é algo maravilhoso, que Deus colocou na nossa mão e nos deu a oportunidade de ser representante dele aqui na terra. Eu e você somos pequenos Cristo aqui na terra, anunciando a palavra de Deus. É o momento de nós fazermos uma reflexão sobre a nossa vida. Eu disse para o Wagner: lembra do primeiro amor. Lembra quando você era o doidinho de Jesus, que saía gritando na rua: Jesus te ama, Jesus tem uma obra na tua vida, Jesus tem um projeto na sua vida. Satanás, quando escuta isso, ele arranja os dentes: eu vou parar esse homem, mas não pode parar. Sabe por quê, irmã Vanessa? Porque nós somos projeto de Deus na terra, e o diabo não pode nos parar, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que esteve livre. Há um anjo grandão do teu lado para te proteger das astutas cilada do diabo. Você não pode parar. O Espírito de Deus está falando com você nessa noite. Será que essa palavra está impactando o teu coração? Está entrando por aqui, está saindo por ali. Você sabia que o diabo, ele entra dentro da igreja? Você sabia? Ele não estava no jardim do Éden? Ele não foi lá no céu falar com Deus? E por que ele não pode entrar dentro da igreja? Claro que ele entra, para tentar tapar o seu ouvido, para você não entender aquilo que Deus está falando com você nesta noite. Mas esse demônio vai sair daqui no nome de Jesus Cristo, porque essa igreja está envolvida pelo Espírito Santo, e a graça de Deus está sobre este lugar, e Deus quer te sacudir nesta noite. Levante a sua mão e dê um brado de vitória, porque Deus está aqui, e o diabo vai ter que bater em retirada, em nome do Senhor Jesus. Se coloque em pé. Eu estou sentindo a presença de Deus. Deus te arrancou das trevas, homem. Levanta-te como uma voz profética e anuncia o reino de Deus. Rogério, Deus está te dando uma oportunidade, Rogério. Não é tempo de ficar se preocupando com coisas que não tem nada a ver. Começa a se preocupar com o projeto que Deus tem na tua vida, a chamada que Ele tem para você, homem. Deus está te dando uma oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Anamancho Ramasurika. 52 dias. 52 dias, William. 142 anos. Derrubado, caído, mas bastou um homem se colocar na brecha, bastou alguém chorar e jejuar para Deus dar a ele sabedoria, inteligência, capacidade. E esse nome, que não era
nem pastor, nem profeta, mas só que o Espírito Santo moveu no coração dele, porque ele tinha um coração humilde, um coração sincero. Deus nessa noite está querendo falar com você, Eric. Ele está batendo a porta do teu coração. Eu estou sentindo o Espírito Santo falando conosco nessa noite. Não é só com você, é comigo também. Shabadagai. Esse espírito de depressão, de pânico, medo, de covardia, porque a Bíblia diz que Deus não deu para nós espírito de covardia, mas de temor. Vamos vestir as armaduras de Deus, através do jejum, através da oração, através do comprometimento com a tua igreja. Deus vai te dar uma experiência. Você não pode ser um crente sem graça. Você não pode ser um crente sem graça. Você precisa ser envolvido pela graça. Deus tem te dado conforto. Deus tem te dado para você uma vida. O que é que você tem feito? A Bíblia fala que nós não podemos se embaraçar com as coisas dessa vida. Nós não podemos colocar prioridade em coisas. Se nós pararmos para analisar, o apóstolo Paulo era um louco, era um doido, porque aquele homem que cresceu aos pés de Gamaliel, sábio, inteligente, mas quando ele estava indo no caminho de Damasco, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: quem és? Jesus, sou eu. Duro vai ser para você, Paulo, recalcitrar-te contra os aguilhões. E quando nós vemos o histórico de Paulo, nós vemos Paulo preso, nós vemos Paulo passando fome, nós vemos Paulo passando frio, mas aquele velhinho tinha uma palavra de autoridade nas suas mãos, e ele preso, escrevendo carta: não desanime, aí coloca a sua fé em ação, incentivando o povo. Paulo era um louco, mas ele era louco por Jesus, e nós somos loucos porque, se você começar a andar no caminho que Deus tem para você, portas vão se abrir. Portas vão se abrir que você vai ficar impressionado. Deus tem uma glória para mostrar para você, e você está aí preocupado com coisinhas insignificantes, que hoje existe, amanhã não existe mais, é perecível. Deus tem um reino eterno para você, Edneia. Deus tem a glória dele para mostrar para você, doutora. Mas nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós temos que ter desejo de ter a presença de Deus na nossa vida. Porque o que é a vida sem Deus, irmã Geni? Não é nada. O homem pode ter riqueza, pode ter tudo. Lá aquele homem lá que é o banqueiro, mas preferiu andar para o caminho errado. E olha o fim dele agora. Nós temos que tomar cuidado, porque Deus nos colocou nessa terra com uma missão. Nós somos missionários de Jesus. Deus, sendo Deus, Ele tinha um único filho, e Ele deu esse filho para ser um missionário na terra, para anunciar a palavra e dar a sua própria vida por amor de mim e de você. A Bíblia diz que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus,
mas vem Jesus com o sangue dele e nos purifica de todo o nosso pecado. Ele apaga todas as nossas transgressões e faz de nós vaso novo. Vaso novo. Jesus está te chamando, missionário, missionária, para você, sabe, anunciar a palavra de Deus para o teu vizinho, para o teu filho, para a tua filha, para você falar com amor, não com repreensão, mas é o amor de Deus que nos envolve, Ele que transforma os corações. A Bíblia diz que o Espírito de Deus é derramado no nosso coração. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados. O Espírito de Deus está aqui. O grupo de louvor, o Espírito. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus está aqui nesta noite. Ele quer curar o seu coração. Ele quer curar a tua alma. Operando em nossos corações. Quem está sentindo a presença de Deus, aí levante a sua mão. Oh, aleluia. Ministrando sua graça e os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados. O Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Aleluia. em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono.
Jesus. Meus amados, eu quero fazer um desafio aqui nesta noite. Se esta palavra falou com você, se foi Deus que colocou esta palavra na minha boca, você vai vir aqui à frente. Nós vamos orar pela tua vida. Você vai ter uma experiência com Deus nessa noite, no nome de Jesus. Você não é um ser qualquer. Você não é um ser qualquer. Você é um escolhido do Senhor que está nessa terra. Deus tem algo maravilhoso para realizar na tua vida, e eu creio que hoje começa na tua vida uma nova etapa. Começa na tua vida um novo tempo, porque o Espírito de Deus está dizendo para você nesta noite: é um novo tempo, é um divisor de água no seu ministério. Se você reconhecer quem você é diante de Deus, se você se prostrar, se você se humilhar, você vai ser um Neemias deste milênio, no nome de Jesus. O grupo escolheu o hino já. Pode adorar. Venha, 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 venha. Venha aqui à frente. Venha diante do altar de Deus, porque aqui está o segredo da tua vitória. Quero declarar seu nome. Deus, eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. Sobre toda. Se você puder orar pela pessoa que está do teu lado, faça isso no nome de Jesus. Você é o canal que Deus quer usar nesta noite. Existe paz em tua presença. Jesus. Deus quer usar suas mãos nessa noite. Jesus, quero declarar. Vem, Mané, orar, minha filha. Vem orar, minha filha. Venha. Em nome da mãe dele. Põe as mãos e ora, minha filha. Deus quer usar a sua vida. Geração. Eu estou sentindo o Espírito Santo gemendo aqui. Esperança e liberdade. O esposo pode abraçar a esposa se estiver do lado. Jesus. Imagine, vem aqui orar, minha filha. Vem você orar também, minha filha. Vem Teu orar. nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer. Jesus, quero declarar seu nome. É o seu nome nesta noite. Fabiano Reis, coloca as mãos. Deus quer usar, minha filha. É o Espírito de Deus operando. É o Espírito de Deus operando. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, Vamos declarar no nome de Jesus que a bênção de Deus está sobre esse lugar. sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, canta o santo nome Jesus. Vem, Fabrício, olha aqui, Fabrício. Vem, meu filho. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar nesta noite. No nome de Jesus, sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre
pelas ruas, o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer. Estou sentindo o Espírito Santo agindo aqui. Estou sentindo o Espírito Santo desfazendo a sua família nesta noite. Te levantando nesta terra. Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeia, dissipa as trevas, Aleluia! Quem está sentindo a presença de Jesus aqui nesta noite? Eu estou sentindo o Espírito Santo nos envolvendo. Eu estou sentindo o Espírito Santo curando, libertando nesta noite. Eu quero convidar toda a igreja, os restantes que ficaram, vir para frente para nós estarmos encerrando. Nós vamos cantar o hino da família para nós encerrarmos nesta noite. Pessoas aqui foram impactadas pelo poder de Deus, pela unção do Espírito Santo, e você vai receber renovo nesta noite, ainda no nome de Jesus. Vem cá, meu filho, vem aqui para frente. Nós vamos cantar o hino da família agora. Vem aqui, Sônia, vem cá, minha filha. Aleluia. Recebi um novo coração. Você crê que o Espírito de Deus está aqui? Coração regenerado, coração transformado. Meu Deus! Coração que é inspirado. É o coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração. É o novo coração que Deus está nos dando nesta noite. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é. Todos nós adoramos. Abre a sua boca e cante assim, no nome de Jesus. Somos poucos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido Sim, você, meu irmão. precioso és para mim, querido irmão. Eu quero fazer só uma pergunta antes de nós encerrarmos. Tem alguém aqui nesta noite que estava afastado dos caminhos do Senhor e você quer voltar? Oh, aleluia, glória a Deus, olha aqui. Aleluia, estava afastado, meu amigo, vem cá, meu querido. Olha aí, que coisa linda, hoje tem festa no céu. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E eu creio no nome de Jesus que Deus está operando um milagre aqui na vida desse amado irmão. Deus abençoe. Nesse momento eu fui tocado. Eu senti a presença de Jesus. Eu fui balançado. Eu fui balançado, gente, sabe? É difícil. Eu não sei porquê, mas o devorador, tudo que eu faço, não produz. Deus está te dando uma nova vida, filho. Obrigado. O Hélio me convidou para vir a essa igreja hoje e eu estou muito grato a todos vocês que... Amém. O irmão está dizendo que andou 2.400 quilômetros para vir fazer uma visita para nós. Olha que coisa linda. Tem mais alguém aqui nesta noite que quer reatar aliança com Jesus? Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, que hoje você está assumindo um compromisso com Deus. Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador nesta noite? Aleluia, glória a Deus. Então nós vamos estar encerrando. Próxima semana, culto na quarta, na quinta, oração na sexta, no sábado culto, domingo, pela manhã escola dominical e à noite culto da família.
Amém, meus amados? Hã? A Graciele. Cadê a Amandinha? Vem cá, nós vamos orar para você de novo, Amanda. Cadê a Amanda? Hã? Então estende a mão para cá, vamos orar aqui por essa serva de Deus. Essa mulher é um milagre na mão de Deus. Quem reconhece isso? Amém. Pai eterno, aqui está a Graciele, Pai. Deus, eu sei que esta mulher é um projeto seu, Senhor. Deus, por tudo aquilo que ela já passou de enfermidade, se ela está de pé, é porque a graça do Senhor tem envolvido ela, Pai. E nesta noite nós queremos orar pela sua vida, que está completando idade nova. Senhor, abençoa, enche ela do teu Espírito, Pai. Senhor, faz nova todas as coisas na vida dela, abençoa a casa, família, Senhor, ministério. Nós estamos declarando uma grande vitória sobre a sua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Levante sua mão, que a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós. Se Deus é por nós, ninguém, e amém. Uma salva de palmas para Jesus. Está encerrado. Deus abençoe. Uma boa semana para cada um de vocês.